Olá, que Deus te abençoe. Nós estamos na nossa sequência de estudos sobre as alianças bíblicas e hoje começaremos a entender o contexto do que nós chamamos de aliança da preservação, aliança que Deus faz com Noé para purificar a terra e para aliviar a terra de todos os seus sofrimentos consequentes dos pecados ou do pecado, como já vimos anteriormente. Nós partimos então do entendimento que desde Adão e Eva coexistem duas sementes na terra. Do que eu estou falando? Se nós voltarmos para Gênesis 3:15, nós veremos a maldição de Deus à serpente que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. E aí o fim do versículo diz: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O importante, e é a partir disso que nós vamos desenvolver a nossa aula, é entender que as duas sementes, ou a rivalidade entre as duas gerações, entre as duas descendências, ela existe desde a maldição do pecado e ela se desenvolve até o tempo de Noé. De modo que o que nós vamos fazer hoje é entender e perceber a descendência da serpente se desenvolvendo nas narrativas bíblicas e a descendência da mulher se desenvolvendo na descendência bíblica ou na narrativa bíblica, culminando em Noé. Comecemos então pela semente de Satanás, pela descendência da serpente. E o primeiro descendente que temos nessa linhagem é Caim. O texto de Gênesis 4:8 diz: disse Caim a Abel seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou. A descendência da serpente se apresenta na pessoa de Caim e toda a maldade ela desemboca na morte. Ela desenvolve-se até a morte, de modo que o texto de 1 João 3:12 segue um versículo que nos convida a amar uns aos outros, a amar os nossos irmãos. E ele continua dizendo: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E aí o texto ainda diz: por que ele o assassinou? Porque a oferta de seu irmão era justa e agradou a Deus. De modo que nessa linhagem da serpente nós temos um primeiro personagem na figura de Caim, alguém que era do maligno e assassinou o seu irmão. Mas como você já leu aqui, o segundo descendente na linhagem da serpente é Lameque. Lameque vem da linhagem de Caim, e em vindo da linhagem de Caim perpetua os seus atos. E ele diz às suas esposas no capítulo 4 de Gênesis, versículo 23: Adá e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Lameque é conhecidamente mais cruel e mais maldoso do que Caim, seu pai. Lameque é alguém que em suas atitudes perpetua a maldade que há na descendência da serpente. Ele é alguém que aponta para toda a maldade que há naqueles que decidem e resolvem seguir longe de Deus. De modo que na linhagem da serpente nós temos Caim, o primeiro assassino da história. Lameque, aquele que anuncia às suas mulheres que matou 2 homens, um porque o feriu, o outro porque o pisou. E por fim Nimrod, que é já alguém que vem depois de Noé, mas que é o ápice da maldade humana nos tempos primeiros. Nimrod é filho de Cuxi, que é filho de Cã, filho de Noé. Se você se lembrar da história, depois de sair da arca, Noé se embebedou. E ao se embebedar,
ele foi descoberto por Cã, um de seus filhos. E Cã, ao invés de cobrir as suas vergonhas, simplesmente riu de seu pai e chamou seus irmãos para rirem com ele. E por causa disso, depois de recuperar a sobriedade, Noé amaldiçoou Cã e sua descendência. Cã gerou Cuxi, Cuxi gerou Nimrod, o texto bíblico diz, o qual começou a ser poderoso na terra. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Nimrod, em Nimrod está o clímax de toda a maldade nos tempos primeiros, porque Nimrod é aquele que empreende e constrói Babel, ou tenta construir Babel. Há um ditado antigo entre aqueles que interpretavam a Torá judaica, que diz que na época de Babel chorava-se mais pelos tijolos que caíam do que pelas pessoas que morriam trabalhando na construção da torre. Nimrod e Babel é uma inversão de valores, onde as coisas valem mais do que as pessoas, onde a vida não é mais importante do que o poder, onde tudo o que se quer é chegar até o céu e faz-se o que for preciso para que isso aconteça. Então nós temos Caim, o primeiro assassino, Lameque, um assassino cinicamente aceito, ou que se aceita de maneira tão cínica, e nós temos Nimrod, um poderoso que não mede esforços para expandir o seu poder sobre a terra. E essa é a linhagem da serpente, essa é a semente da serpente. Agora, por outro lado, depois da morte de Abel, nós temos Sete. O texto bíblico nos diz: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Sete é aquele que foi concedido, aquele que foi dado por Deus a Adão e Eva para tomar o lugar de Abel. Sete é aquele que é manifestação da graça de Deus a Adão e a Eva, renovando-lhes a esperança de uma vida feliz em família. Sete é então semente da mulher. Sete é semente da graça de Deus. Mas depois de Sete, Enoque. Você conhece Enoque? Enoque é o pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo em toda a história. E o texto diz: andou Enoque com Deus, e depois gerou a Matusalém. Ou depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E ele continua e diz: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Quem é Enoque? Enoque é aquele que em toda a sua existência foi conhecido por andar com Deus. Quem é Enoque? Enoque é aquele que andou com Deus até não andar mais, porque Deus o tomou para si. Esse é Enoque. Enoque é aquele que faz parte da linhagem da mulher, que anda com Deus e faz o bem. E depois de Enoque, então, nós vemos um terceiro nome, que você já viu hoje, atribuído a uma outra pessoa. É um segundo Lameque. Se nós pudéssemos estabelecer ou desenhar a linhagem de Enoque, nós veríamos que Enoque gerou a Matusalém, e Matusalém gerou a Lameque, e Lameque gerou a Noé. O texto diz: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, semente da graça de Deus, gerou Noé, e pôs-lhe esse nome porque sabia, cria e anunciava que Deus lhes daria consolo, lhes daria descanso. Noé é Deus nos dá descanso, Deus nos dá consolo. De modo que agora nós temos duas linhagens, duas sementes, duas descendências desenhadas, que nos convidam a um engajamento e nos convidam à identificação. Com quem nós nos identificamos? Nós somos da linhagem de Caim.
do primeiro Lameque e de Nimrod, homens sanguinários, homens assassinos, homens maldosos, homens que, ainda que sejam poderosos, usam o seu poder para espalhar maldade e medo sobre a terra? Ou nós somos da linhagem da mulher, da linhagem da graça de Deus, da linhagem de Sete, que é aquele que Deus concedeu, da linhagem de Enoque, que é aquele que anda com Deus, da linhagem de Lameque, que em tendo um filho anuncia consolo e descanso para a terra? A que linhagem nós fazemos parte? Gênesis 6 é o começo da história da aliança da preservação, e ele nos apresenta o seguinte contexto: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Há muita discussão a respeito desses dois termos, filhos de Deus e filhas dos homens. Um filme recentemente retratou os filhos de Deus como gigantes que habitavam a terra, criaturas sobrenaturais. Mas a verdade é que esses termos referem-se às duas sementes descritas na aula de hoje: aqueles que têm a graça e a misericórdia de Deus, e aqueles que praticam o mal sobre a terra. E a questão é que o texto nos ensina que essas duas sementes não se misturam. Da mesma maneira que não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre a semente de Deus e a semente da serpente. Os descendentes da mulher e os descendentes da serpente não comungam. E o texto continua nos dizendo que em meio a toda a maldade, Lameque gera Noé. E a história de Noé é a seguinte: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, porque assim como seu bisavô, Enoque, Noé andava com Deus. Eu termino simplesmente perguntando a você: a que linhagem, a que semente você faz parte? Você faz parte da semente da mulher, que é sinal da graça e do poder de Deus sobre a terra, aqueles que andam com Deus e manifestam o seu amor e sua justiça sobre a terra? Ou você faz parte da linhagem da semente da serpente, que em todas as suas atitudes e obras destilam o mal e a maldade, ceifam a vida e praticam a injustiça? Eu oro para que nós sejamos parte do corpo de Cristo, a semente da mulher, o trigo que manifesta ao mundo a glória e o caráter de Deus. Que Deus te abençoe. Lembre-se sempre: Noé andou com Deus. Ele era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Assim devemos ser, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.